Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, a gente vai falar hoje sobre a polêmica do Uber, né? Tem tanto lá em Brasília, está sendo discutida a regulamentação, como aqui em Rio Preto também, que tem tido toda uma celeuma, né? Não está faltando ouvir todas as partes interessadas em vez de ficar focando só numa categoria, Dom Tomé? É verdade. O uso do aplicativo Uber para o transporte urbano, sobretudo nas grandes cidades, tem suscitado assim as mais diversas reações, e às vezes reações extremas até de violência física, outras vezes de destruição de automóvel, criando uma insegurança não só para aqueles que trabalham com o aplicativo, mas também para aqueles que são os usuários dos automóveis que usam o aplicativo. E diante desses conflitos, se espera ou se esperava que o Congresso Nacional pudesse dar diretrizes mais claras, objetivas, que respondessem às necessidades não só dos usuários do aplicativo Uber, mas também daqueles que são os taxistas, pois são esses dois grupos que têm maiores dificuldades. Ora, o que se viu no Congresso Nacional nessa semana é que os deputados acabaram deixando para que as prefeituras façam a regulamentação desse trabalho. É lógico que todo trabalho precisa de uma regulamentação, precisa de uma disciplina, de um ordenamento jurídico também. E em se colocando essa organização sob a responsabilidade da prefeitura, cada cidade vai ter, vamos dizer, uma legislação própria para o funcionamento ou para aqueles que fazem o uso do aplicativo Uber. Isso é bom, mas também não é bom. É bom porque cada prefeitura resolve de acordo com a sua realidade, com a sua situação concreta de transporte público. Não é tão bom porque acaba se tornando uma legislação que fica multiplicada de forma muito diferente em cada cidade. Às vezes, duas cidades bem próximas terão legislações diferentes. Pensemos nas grandes metrópoles. São Paulo, que agrega em torno de si uma série de outras cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, enfim. Poderá surgir uma multiplicidade de legislação e criando até confusão, porque os limites dos municípios acabam não sendo claros. Eu, pessoalmente, vejo que o Congresso poderia ter dado umas orientações que pudessem valer para o Brasil inteiro e depois cada cidade faria a adaptação ou faria uma legislação de suplência para aquilo que o Congresso não decidiu ou não criou leis. Porém, ao final, depois de aprovado o texto na Câmara dos Deputados, um deputado do Partido dos Trabalhadores apresentou uma emenda. E esta emenda, ela acaba desfigurando um pouco o objetivo dos que usam o aplicativo Uber. Quem usa o aplicativo Uber é porque não está satisfeito ou não deseja fazer o uso do serviço de táxis, que já é um serviço regulamentado pelas prefeituras. Então, o Uber foi crescendo no Brasil como uma alternativa para aquelas pessoas insatisfeitas ou que desejavam um outro meio de locomoção por razões as mais diversas. Ora, esta emenda apresentada por um deputado do Partido dos Trabalhadores, ela acaba, vamos dizer assim, tornando o uso do aplicativo Uber um outro serviço público muito semelhante ao serviço já prestado pelos taxistas. Então, o que se espera agora é que, indo para o Senado, ou depois chegando nas mãos do presidente da República, se pudesse achar uma forma ou um meio para não desfigurar o caráter privado do Uber, de liberdade, que é a característica dessa plataforma, e que ele não se tornasse um serviço muito igual ao serviço já prestado pelos taxistas.
Então, nós entendemos que sim, que a regulamentação ela é positiva, ela é necessária devido aos conflitos existentes. O vir para a prefeitura tem um lado bom que cada cidade vai resolver de acordo com a sua situação, porém, como consequência, poderá criar uma multiplicidade de regulamentações em cidades muito próximas que poderá confundir os usuários. E acho que não seria bom para a sociedade o uso do aplicativo Uber se tornar um serviço muito semelhante ao serviço de táxi. São duas formas diferentes ou dois meios diferentes de pensar a questão da locomoção nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Pois é, Dom Tomé, em relação a essa questão de se tornar o Uber também um serviço público, acaba o que está ocorrendo, por exemplo, na lei proposta pelo vereador Paulo Paulério de regulamentação, ele prevê que a prefeitura vai definir o valor do Uber, assim como é com o táxi, ou seja, vai ser exatamente a mesma coisa, digamos, praticamente a mesma coisa, então você acaba perdendo até o sentido de, no caso, de ter um aplicativo desse, outros tipos de aplicativo, a gente fala do Uber, mas tem vários outros aplicativos, Sim. E nesse caso o objetivo final é claro, inviabilizar o Uber a ponto de falar, ó, se é para ser desse jeito, fica totalmente inviável, não tem condições, que a prefeitura que vai arbitrar uma tarifa, ela coloca o que ela quiser, ela pode inclusive, se ela achar, colocar mais caro que o táxi. E aí você inviabiliza totalmente a partir do momento que for um serviço público, por isso é tão importante que isso seja revisto nesse projeto, né, que ainda vai para o Senado, depois vai para a sanção do presidente, porque senão não tem sentido algum, né? É verdade. A natureza do Uber dá justamente essa liberdade de negociação entre aquele que usa o aplicativo no seu carro e o usuário concreto do Uber. Agora, se tudo for padronizado pela prefeitura, como parece que deseja essa emenda apresentada de última hora, então desfigura a natureza do Uber. Então ele perde um pouco a sua razão de ser, perde o atrativo que poderia exercer para os usuários. Você tem razão na sua colocação e eu penso que vai por esse caminho mesmo. Tá certo então, doutor Tomé. Muito obrigado pela participação, forte abraço e até amanhã. Um abraço, nos encontramos amanhã neste mesmo horário.